enquanto o corpo de Clériston estava sendo velado, enquanto ele estava ali na igreja, ele foi sepultado, o seu algoz, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estava recebendo a mais alta condecoração do Rio Branco, da Ordem do Rio Branco, das mãos do presidente Lula. E também lá estava aquele que deveria se levantar contra todos os abusos praticados, abusos referentes aos direitos fundamentais dos presos, que é o ministro dos Direitos Humanos do presidente Lula. O que aconteceu lá, senhores, infelizmente, tem nome: homicídio. E aqui estão as declarações do advogado de Clériston: fazendo uso de medicação diária de 12 em 12 horas, pois corre risco de morte em caso de não utilizar os fármacos, e desde que está preso não tem se medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória local em que se encontra. Existia ali um parecer da Procuradoria-Geral da República, falando a respeito do risco de vida que Clériston sofria. Todos ignoraram o sofrimento desse homem por mais de 10 meses. E hoje a esposa dele chora, porque está viúva. E 2 filhas estão órfãos do pai, por causa da omissão e dos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, em qualquer país sério, o ministro Alexandre iria responder por homicídio, seja por culpa, seja por dolo eventual, né? Ele foi informado e simplesmente fez pouco caso para o que estava acontecendo, não deu a necessária posição no sentido de salvar aquele homem. Muito me assusta o que está acontecendo no Brasil, situações gravíssimas que nós já temos denunciado há muito tempo, e é com tristeza que eu falo isso aqui, porque hoje eu utilizo o microfone do parlamento, porque se eu quisesse apenas tomar uma posição na minha rede social, mesmo em função de ser um parlamentar, de ser deputado, eu me vejo em uma situação de perigo, porque os direitos fundamentais e políticos não têm sido mais respeitados nesse país. E agora, um homem morreu, uma família chora a morte de um inocente, o seu sangue clama aos céus por justiça. E alguém pode falar: Caporeso, você não tem medo de falar do STF, de acabar sendo preso ou alguma coisa desse tipo? Porque já teve parlamentar preso nesse país por parlar, tá? Por parlar, que é o fundamento do que nós fazemos, que é a fala. Então eu respondo: é claro que isso é algo que nos dá medo, sim. Mas eu lembro do que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tema aquele que pode prejudicar o seu corpo, mas sim aquele que pode jogar o teu corpo e a tua alma no inferno. Então eu não vou me acovardar. E quando eu vejo um caso como o do Clériston, eu me lembro do próprio Cristo crucificado, que foi tão injustiçado pelos seus algozes. E então me lembro também do versículo 33 do mesmo capítulo 10 do livro de São Mateus, onde está escrito que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. E Deus me livre de negar o que está acontecendo aqui, a morte de um inocente. Deus me livre de um dia me acovardar. Eu não vou me acovardar em relação ao STF. E conclamo ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem a obrigação, pela própria Constituição, de trazer essa fiscalização em relação ao STF, de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. E conclamo a todos os meus colegas deputados federais e senadores da República a obstruir o parlamento brasileiro, a obstruir o Congresso Nacional, até que esse impeachment finalmente venha a ser pautado, porque não é mais possível permitir a morte de inocentes, como que aconteceu com Clériston, e o responsável por isso, com certeza, é o ministro Alexandre de Moraes. Clériston, a sua memória jamais será esquecida. A direita vive Minas Gerais.